Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, gente. Agora eu vou contar um pouco do porquê. Algumas pessoas falam em chamado quando eu conto algumas coisas, outros falam em escolha, missão, eu não sei. Eu não tenho definição nenhuma, tá? Só que eu vou contar aqui uma trajetória e como vocês viram, eu estou com um casulo, né? Eu não tenho como fazer um cronograma aqui. É só para quem é do Terra, como eu falei no começo. Isso eu guardo como o silêncio de Maria, né? Então eu vou testemunhar para vocês. Em 1989, eu entrei para a igreja. Já estava casado, não casado, né? Tinha 16 anos e já tinha um filho, que era a Aniele. E ali eu não tinha experiência nenhuma de vida, nada. Tinha parado a escola, não trabalhava, tinha toda uma vida bagunçada. Ali eu vi pessoas no morro que eu morava, Eldorado, pessoas usando drogas, cheguei a experimentar, muito álcool também, né? E tinha uma vida livre. Meus pais eram pessoas maravilhosas, mas o meu pai, ele não foi um homem de colocar a gente na rédea. Tudo que a gente queria, ele trabalhava na rede ferroviária. Se a gente quisesse pegar o trem e sair com ele em alta velocidade, para ele era emoção, ele não tinha atitude, apesar de ser um homem maravilhoso. Minha mãe tomou toda a rédea sozinha, mas não tinha como controlar 7 filhos, fora os filhos que eles tinham, porque meu pai e minha mãe foram muito caridosos, apesar de serem na época espírita, eles tiveram vários filhos que não eram deles. Então, em 89 eu entrei na igreja. Entrei, não tinha nenhuma expectativa, como já falei, e aprendi a tocar violão. E tinha acabado de me alistar, né? Passei 2 meses no exército, tive que sair por uma questão que não adianta contar agora, senão só vai perder tempo. Mas passei 2 meses no exército. E voltei para Ribeirão, comecei, não sabia o que era casamento, apesar de estar junto com a pessoa, comecei a participar do grupo. Estava limitado a não comungar, a não confessar, mas estava ali servindo. Tinha uma filha, tinha uma esposa, querendo ou não, tinha uma esposa. 89. Fui me aprofundando naquilo. Só que quando eu entrei, a primeira coisa que eu ganhei foi, foi um livro sobre La Salette, Nossa Senhora de La Salette. Nossa, eu me encantei com aquilo. Dali, gente, dali, eu dizia para Deus, se um dia eu me consertar, eu consertar tudo, eu entregava aquele casamento, eu entregava, se um dia eu me consertar, eu vou trabalhar só para o pessoal conhecer essas aparições, porque parece que a igreja não quer falar. Era assim que eu entendia. E foi caminhando, né? Passei alguns momentos fraco, muito fraco, né? Estava recém-entrado. Quando eu entrei, não. Quando eu entrei era pipoco, né? Apesar de estar junto, mas o pregador do grupo de oração era eu. Só não cheguei a coordenador porque eu era, na linguagem popular, né? Era junto, era amigado, né? Com outra pessoa. E aí, passou. Quando foi no ano de 94, eu fui tomar conta de uma farmácia, num lugar chamado São Benedito do Sul, e eu ganhei um programa na rádio, devido a muitas coisas que eu tentei montar lá, que era o a renovação carismática. Quem levou para lá fui eu, apesar que não pegou. Quando eu saí de lá, ela terminou. Eu fui para lá e fiz um trabalho em 1994. Foi na época que Padre Jonas estava em Caruaru falando o sobre os protestantes. Foi a pregação mais impactante de Padre Jonas. E passei esse tempo lá, ganhei um programa na rádio, fazia um programa toda noite, né? A farmácia fechou, eu voltei para Ribeirão. Chegando em Ribeirão, dei a ideia de formarmos uma casa. Montamos uma casa. Eu me tornei representante da Canção Nova de Gravatá, como até hoje eu tenho a carteira, né? Como um representante do Clube do Ouvinte. Tinha reuniões, só que eu não tinha dinheiro para ir, né? Mas tinha reuniões por telefone, eles me orientavam e tal. E numa das minhas idas para Gravatá,
Uma das meninas que ia para Canção Nova falou assim: Albério, por que tu não vai viver a tua vocação, que é canção nova? Tu é canção nova, tu é canção nova, tu é canção nova, tu é canção nova. Só que eu tava com uma pessoa, eu não sabia nem para onde ia, nem os padres souberam me orientar, case, não case. Teve um padre muito coerente que ele disse: dê um tempo, calma, dê um tempo. Não precisa você chegou agora, tem que casar, consertar, porque o pessoal do movimento, o pessoal não, uma pessoa específica queria que eu casasse. E aí ele me orientou, abri mão do casamento, mas fiquei com as crianças e não fiquei de forma correta, fiquei de forma ali, numa certa confusão com a pessoa que me separei. Apesar que hoje somos amigos. E aí eu fui para Canção Nova. Claro que tem mais histórias aqui, né? Cheguei a tocar, cheguei a dar entrevista em rádio, me envolvi um pouquinho com política, porque quando eu cheguei na igreja conheci um pessoal que era meio político ali, me envolvi um pouco com a teologia da libertação, por ter esse cunho político. Enfim, fui para Canção Nova. Só que eu fui do meu jeito, não fui do jeito correto. Eu fui achando que eu tinha direito porque eu era representante em Gravatá e fui. E quando chegou lá, teve todo o trâmite para poder eu ser um Canção Nova, legítimo. Claro que eu fiquei lá, fui acolhido, mas eu tinha que fazer um trâmite e, inclusive, resolver a situação dos meus filhos. Enfim, acabei conhecendo a Malvina, né? E ela me orientou em muita coisa. Hoje Malvina está bem aqui perto de mim. Ela foi da Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista, e hoje ela está bem aqui perto de mim, no lugar chamado Caxias do Sul. Hoje eu estou aqui em Gramado. E voltei. Não tem como eu contar tudo o que aconteceu. Eu voltei. Conheci um pessoal do Maranatá Católico, né? E queria me colocar como coordenador de uma casa lá, que era a casa de recuperação de drogado, que inclusive foi lá que eu aprendi a trabalhar com drogado, né? Foi lá e fui na casa Emaús, que era do Felipe Aquino, que depois o Felipe Aquino deu a Padre Léo. Enfim, voltei em 1900, não, em 2008 eu voltei. Voltei para Pernambuco, meu pai estava extremamente doente, né? Lutei com meu pai de 2008, de 98, não 2008, 98 a 2000. 2000 meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu tinha decidido não ter mais ninguém na minha vida. Já tinha voltado separado, a pessoa já estava com outra pessoa também, e eu estava com meus 2 filhos, estava tranquilo. Só que eu me perdi de novo, né? A morte do meu pai, não é nem que foi a morte do meu pai, porque isso é desculpa. Eu acabei me perdendo novamente e não sabia mais para onde ir. Passou a morte do meu pai, eu tem mais coisas aí, tá? Um dia talvez eu conte com mais paciência as coisas espirituais que aconteceram. Mas um primeiro ponto espiritual que eu quero chegar. Eu tinha, gente, ataques espirituais na minha infância que era terrível. Fora os traumas que eu trouxe de infância. E não dá para isso ser gravado para não sair se espalhar de forma errada. Mas fora os traumas que eu carrego de infância, que são marcas até hoje, que não me deixa ser um homem completamente de Deus. Apesar de ser desculpa. Né? Mas esses meus traumas de infância, de vez em quando eles vêm à tona e me deixam numa situação terrível. Né? A começar pela depressão. Então, toda pessoa que morria, e eu conhecia, essa pessoa me visitava. Não pessoa, tá, gente? Sonho, é, pesadelo, muito real. Eu tinha esses contatos. E por esses contatos, vou contar bem rápido, mas era para ter contado no começo. Como a minha família era espírita, eu fui chamado aquilo. Cheguei a pular muro de cemitério para levar trabalho. Bem, só para você entender, eu me envolvi com aquilo dali, porque eu achava que eu tinha que buscar esse caminho. Não foi por aí, graças a Deus, em 98 eu quebro esse elo. Minha mãe já tinha se convertido, né? Minha mãe até hoje serve a igreja como ministra de Eucaristia. Tem um trabalho belíssimo, tanto hoje que ela é considerada mãe de padre, né? Porque todos os padres da diocese procuram ela para pedir oração. Quando foi em 98, 2000 e alguma coisa e tal, tinha uma namorada, terminei o namoro e de novo me juntei com a minha esposa de hoje, que é a Irina, né? Nos juntamos, fui para o Recife, saí de Ribeirão e tal.
A comunidade que eu deixei em Ribeirão, que era a Som da Vida, ela fechou. O Ministério de Música acabou até por causa do tempo mesmo, foi ficando saturado, entrou novos grupos e tal, fechou. E eu, lá no Recife, eu sempre buscando. Acabei catequizando ela também, que tinha muito pouca informação, porque a referência que ela tinha de igreja era da Teologia da Libertação, mas enfim, caminhou. Nesse decorrer, e é onde eu quero chegar no Terra Santa, lendo, devorava, gente, eu devorava dia e noite livros sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre a Mariologia, né? Eu ganhei admiração por conta disso. Várias pessoas vinham conversar comigo e me pedir oração pela minha garra de falar de Maria. E aí, fiz um congresso junto com o Paulinho, que hoje seria o meu vice do Terra Santa, né? É o meu vice do Terra Santa. A gente fez um congresso junto com a Arca de Maria e tal, do padre Rodrigo Maria. E quando foi em 2010, eu estava numa situação terrível. Eu vou dizer uma coisa, mas foi pior ainda, passando fome com a minha família, meus 2 filhos, já casado, né? E Irina junto comigo, né? A gente casado, mas não ainda com o matrimônio. E o pau quebrando mesmo. Tudo que vocês possam imaginar, desemprego, aluguel, sabe? Tudo, aquela bagunça na minha vida. E tinha uma aparição aqui a de Garabandal que falava de 2010, seria o ano de quem foi chamado, se tivesse em qualquer lugar de uma aparição, Nossa Senhora ia dar uma palavra, ia dar uma resposta, não sei como. Eu dava aula num bairro lá, no bairro de Beberibe, fazendo faculdade com a maior dificuldade do mundo. E eu decidi que eu ia. Não falei para ninguém, nem para ela mesmo, que era minha esposa. Tínhamos pouco dinheiro e o pouco que tinha era para casa. E eu fui. Peguei um ônibus, quando eu larguei do colégio, peguei um ônibus 5 horas da tarde. Imagina eu sair do Recife para Pesqueira, que é a cidade da aparição, e de Pesqueira ir para o lugar da aparição, que é dentro de um sítio chamado Sítio Guarda. E eu cheguei em Pesqueira em torno de 6 horas da tarde. Aí aquela agonia, não tinha carro, porque como por ser um lugar de sítio, aqui chama colônia, de sítio, tinha que pegar aquelas caminhonetes. Não tinha mais, não tinha Kombi, não tinha nada. E eu desesperado, porque eu queria estar naquele lugar na hora que ela falou, que era 16, das 18 horas à meia-noite. E eu queria estar lá. Não sei como é que era lá, eu não sabia como era, apesar que eu fui, que eu nunca tinha ido. Todo mundo falava, todo mundo tinha visto água, tinha visto um monte de coisa que era de lá, mas eu nunca tinha ido. E eu fui até o padre. No meu desespero, eu cheguei no padre, estava só com a mochila, eu cheguei no padre, aqui tem uma manifestação assim, 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 assim. E hoje diz que onde tiver, eu queria ir lá nessa manifestação. Não, meu filho, esqueça isso. O padre completamente me desanimou. Assisti um pouquinho da missa e desanimado, eu disse, ó, eu tentei de tudo. Eu estou aqui, mãe. E peguei e fui para a pousada. O pouco dinheiro que eu tinha, que era para ir para lá, eu disse, eu vou pagar a pousada para dormir e amanhã voltar para casa. Só tinha passagem, não tinha nem o que comer. Quando eu subo para a pousada, eu não me lembro se eu falei com alguém, eu não me lembro. Ou se foi o padre, ou se foi alguém que ouviu. Quando eu subi, em torno ali de 7 horas, 7h30, 8 horas, alguém bateu na pousada e falou assim, ó, tem um rapaz lá embaixo procurando você. Eu? Sim, você. Pela roupa é você. Aí eu desci lá. Quando eu desci era um mototáxi, gente. Um cara muito doido, muito doido, muito. Hoje eu não iria com ele para canto nenhum. Ô cara, eu sou mototaxista e tal, tu quer ir lá na Santinha, né? Eu te levo lá, vamos. Gente, só tinha um capacete. Eu peguei. Não me lembro se eu fechei o quarto lá. Se eu fechei o valor do quarto lá e. Que eu perdi. Eu ia dormir aquela noite e não dormi. E eu pensei, eu vou e eu volto. Durmo aqui, eu fico lá e depois eu volto. Só que eu não me lembrei que ele só ia me levar. E eu fui com ele. Só tinha um capacete, ele me deu. Eu coloquei. Quem conhece a estrada é terrível, gente. Tem buraco. Nossa, enorme. Se a moto cair dentro, já era. E nós fomos. E ele segura em mim aqui, eu segurado nele e vamos embora. Quando chegou lá, fomos até justamente a aparição. Ele sabia certinho onde era. Ele me levou até a capela. Ele disse, e agora? A capela está fechada. Mas vamos naquela casa, que aquela casa ali, a mulher fica com a chave. E eu fui lá com ele. E ele bateu na porta, a mulher saiu. Ele contou tudo sem eu contar.
ele veio para conhecer e tal, vai ficar aí um pouquinho. A mulher, a primeira coisa que ela disse, olha, a capela eu não vou abrir, eu só posso abrir com a permissão do padre. Então, tudo bem. Tudo bem. Aí ele falou assim, mas ele vai ficar aí. Ela disse, eu não aconselho não, tá? Gente, lá, bem, estou falando para vocês do Nordeste. Tem muito lobo-guará naquela área ali. Ela disse, olha, eu não aconselho você ficar aí não, viu? Eles que são índios, gente. Eles que são índios. Tá. Eu disse, não, mas eu vou ficar. E dali eu via só a imagenzinha lá acesa, lá em cima. Eu estava lá embaixo, de frente da capela. Eu me sentei. Quando eu me sentei, gente, veio uma cobra. Só que eu não vi. E eu só vi quando a mulher com o pau, né, um pedaço de madeira, matou a cobra. Aí ela falou assim, a cobra que a mulher pisa, mata, não ataca mais. Eu podia levar aquilo para uma maldade, ou para uma bondade, ou para uma santidade. Eu disse, isso é profético. Maria pisa na cabeça da serpente.